começar esse vídeo lendo uma passagem da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Se você quiser acompanhar, livro do Apocalipse de São João, capítulo 3, versículo 7. Veja o que diz. Escreva ao anjo da igreja de Filadélfia. Assim diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. Reconheço sua conduta, coloquei à sua frente a porta aberta, que ninguém mais poderá fechar. Pois você tem pouca força, mas guardou a minha palavra, não renegou meu nome. Sei que existem por aí alguns que se dizem judeus. São mentirosos da sinagoga de Satanás. Vou entregá-los a você. Eles vão ter que ajoelhar aos seus pés e reconhecer que eu amo você. Uma vez que você guardou a minha ordem para perseverar, eu também guardarei você da hora da tentação. Essa hora virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os habitantes da terra. Eu venho logo, segure firme o que você tem para ninguém tomar da sua boca. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, e aí ficará firme para sempre. Gravarei o nome nele, o nome do meu Deus. Gravarei o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, de junto do meu Deus. Gravarei no vencedor o meu nome. Quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, é aqui uma passagem da carta à igreja de Filadélfia. Nós precisamos lembrar que as igrejas, para quem estão sendo escritas, aos anjos da igreja, para quem está sendo escrita, são igrejas católicas. Não existia a igreja protestante, não existia e nem existe até hoje. Porque a única igreja foi fundada por Jesus Cristo. A igreja é aquela que tem os sacramentos, é aquela que tem tradição, é aquela que tem magistério, é aquela que tem o sacerdote, que tem o corpo de Cristo. Então, a verdadeira igreja, ela tem o quê? Ela é o corpo de Cristo. Meus irmãos, agora me digam uma coisa. Um dia eu estava discutindo com um protestante e eu disse que Maria é mãe da igreja. Ela dizia, ela é mãe da igreja católica. Eu disse, justo, minha querida, porque a igreja católica é o corpo de Cristo. Então, se Maria é mãe de Cristo, ela não é mãe somente da cabeça, ela é mãe de todo o corpo. Então, se uma igreja é corpo de Cristo, ela também é filha de Maria. E se somente a igreja católica tem Maria por mãe, somente a igreja católica é corpo místico de Cristo. Meus irmãos, mas o que eu queria focar com você? Se nós pegarmos novamente a Escritura, versículo 9 diz assim, capítulo 3, versículo 9 do livro de Apocalipse. Sei que por aí existem alguns judeus, alguns que se dizem judeus, são mentirosos da sinagoga de Satanás. Vou entregá-los a você, eles vão ter que ajoelhar aos seus pés e reconhecer que eu amo você. A verdadeira igreja de Deus. A igreja perseguida ao longo de tantos séculos, de tantos tempos. E que Jesus fundou, Mateus capítulo 16, versículo 18, dizendo para Pedro, após aquela belíssima profissão de fé do apóstolo, tu és Pedro e sobre esta pedra, sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Charlie, ele não diz, lá na minha Bíblia não está escrito, tu és Pedro e sobre ti edificarei a minha igreja. Agora vamos ver uma coisa. Se nós entendermos português, nós vamos saber que Jesus continua, não existe ali uma vírgula e nem um mas. Jesus diz assim, olha, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus não diz, tu és Pedro, mas sobre esta pedra que sou eu edificarei a minha igreja. Nesse caso, nós poderíamos dizer, não, a igreja não foi fundada sobre Pedro, mas sobre a rocha que é Jesus. Pedro, também chamado de Kéfas, também chamado de pedra, de rocha. No livro dos Carta de São Paulo aos Efésios, vou pegar aqui, São Paulo vai dizer que nós fazemos parte, né? Nós fazemos parte do edifício que tem os apóstolos como
alicerce e Cristo é a pedra angular. Ora, meus irmãos, Cristo é a pedra angular. Uma pedra angular é aquela pedra que está ali entre um ângulo e outro, que sustenta os ângulos. Cristo é justamente esta pedra angular, porque ele faz o quê? Ele sustenta céus e terra. É em Cristo que se une o que está aqui e o que está nos céus. A igreja, ela não é somente aquilo que nós podemos ver. A verdadeira igreja, a igreja católica, apostólica, romana, ela é uma igreja completa nas suas 3 dimensões. A igreja sofrente, são aqueles que estão no purgatório. A igreja militante, que somos eu e você que assiste esse vídeo agora, que caminhamos sobre essa terra, mas também a igreja triunfante, aqueles que já contemplam a face de Deus, aqueles que já adoram o Senhor dos céus e da terra, o Rei dos reis, os santos que já estão na glória, na eternidade. Meus irmãos, então, essa passagem que eu citei está no livro da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 20, que diz: vocês pertencem ao edifício que tem como alicerce os apóstolos, profetas, e o próprio Cristo é a pedra principal, a pedra angular desta construção. Bem, irmãos? Então, por que há tantas divisões? Se Jesus um dia disse que haverá um só rebanho e um só pastor. Paulo ainda vai escrever aqui, carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 13, que a meta é que todos juntos nos encontremos unidos na mesma fé e no conhecimento do Filho de Deus, para chegarmos a ser o homem perfeito, que na maturidade do seu desenvolvimento é a plenitude de Cristo. Então já não seremos crianças, jogados pelas ondas e levados para cá e para lá a qualquer vento de doutrina, presos pela artimanha de homens e pela astúcia com que eles nos induzem ao erro. Então existe muita gente por aí induzindo as pessoas ao erro, induzindo as pessoas a saírem da verdadeira igreja de Deus, que é a igreja católica. Se nós pegarmos na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 8, São Paulo diz assim: eu dou graças a Deus pela fé de vocês que é preconizada no mundo inteiro. Ou seja, a palavra católica significa universal. Então, esta fé, a fé de Roma, da igreja que está em Roma, foi espalhada para o mundo inteiro. O próprio Jesus, nós pegamos ele dizendo: olha, o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a uma outra nação, para o povo de Israel, para os sacerdotes israelitas. O Senhor dizia isso. A igreja é apostólica. Ela é católica porque pelo mundo inteiro, o próprio Jesus diz: ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a todas as criaturas. Vou abrir um parêntese, porque quando Jesus dá essa ordem, e após a vinda do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos reunidos no cenáculo, em Atos 2, depois disso os apóstolos começam a sair para pregar a palavra de Deus. Porque Jesus havia dito: ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura. Mas o que iria acontecer com essa pregação? Ora, meus irmãos, se nós pegarmos a história, se nós estudarmos a história, nós vamos saber que a Bíblia ela foi escrita em hebraico, aramaico e depois temos os livros em grego. A Bíblia judaica, hebraica, ela continha a Torá. Depois foi acrescentado o Neviim e depois o Vanketonim. O que é isso, Charlie? A Torá, que eram os Pentateucos, ali os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, que foram escritos por Moisés. Os Neviim, que eram os profetas, os livros dos profetas. E depois os escritos, que eram o Vektovim, o Vanketovim. E ao longo do tempo houve essa discussão, né? Os livros que seriam canônicos, que poderiam estar nas Escrituras. Ainda não estamos falando da Bíblia, estamos falando das Escrituras do Antigo Testamento.
Então, no tempo de Jesus tinha ainda essa discussão, porque não se sabia o que realmente deveria estar nas escrituras deles, porque uns acreditavam nos profetas, outros acreditavam só na Torá. Então, existia, inclusive se nós pegarmos no Novo Testamento, a gente vai ver que eles não acreditavam na ressurreição. Existe, inclusive, até crenças na reencarnação dentro do judaísmo e tal. Acreditam na transmutação de uma alma de um corpo para outro. Mas a ressurreição é algo que não é ali da fé deles. Porque a gente vai entender ao longo desse vídeo. Ora, no final do século I, os judeus, fechando o cano dos livros, eles excluíram os 7 livros que na Igreja Católica nós usamos. Eles excluíram os 7 livros. Por quê? Porque esses 7 livros, eles continham palavras. Uma das formas deles terem excluído, um dos motivos, é porque continham palavras que estavam ligadas àquilo que é da Igreja Católica. Por exemplo, ressurreição. Eles não acreditam e depois Jesus ressuscita. Então, para não ter aquela... E agora o povo de Deus vai se converter ao catolicismo, ao cristianismo, por causa da ressurreição, que inclusive nós falávamos, e somente esse Jesus ressuscitou. Então eles pegaram e excluíram esse livro, que continha a palavra ressurreição, Pentecostes, que apontavam diretamente ao Messias. Então, foram excluídos esses livros, e principalmente porque esses livros estavam escritos somente na Bíblia, no Antigo Testamento grego. Eles não tinham em hebraico esses livros, que estavam escritos em grego. Então, haveria ali tinha também ali uma guerra, uma discussão, uma rivalidade entre o povo hebraico, entre os judeus, e entre o povo grego. Então eles fizeram o quê? É melhor a gente arrancar esses livros deles, que os gregos usam, para que nós não precisamos depender deles também. Então, é mais ou menos essa a linha de raciocínio do povo da época. Então, por isso, eles não utilizaram esses livros. Só, meus irmãos, que quando Jesus manda os apóstolos anunciaram o evangelho a toda criatura, os apóstolos foram pregar a toda criatura. Mas não era a linguagem hebraica que era falada, e sim o grego. Acontece que a Bíblia estava escrita, a que os judeus usavam estava escrita em hebraico. Mas como eles iriam pregar em hebraico, eles iriam utilizar a escritura hebraica para falar para um povo que falava no máximo o grego. Porque hoje nós temos o inglês, o espanhol como as linguagens universais. Naquela época era o grego, que era a linguagem do comércio. Então, a maioria, ou quase todo mundo, falava o grego. E os apóstolos utilizaram a tradução grega, chamada Septuaginta, a Bíblia a escritura dos 70. Então, a Septuaginta foi, sim, utilizada pelos apóstolos de Jesus, da igreja primitiva. Então, se a igreja católica é apostólica, nós não precisamos nos guiar por aquilo que os judeus utilizam. Lembra da passagem que acabamos de meditar, de ouvir e de ler agora vocês também na sua casa? Então, o que acontece? Eles pegaram a Sagrada Escritura em grego e saíram para pregar para toda a humanidade. Em grego, a palavra virgem é usada. Em hebraico, a palavra jovem. Porque a palavra virgem no grego, ela designa, serve para apontar uma jovem, uma moça, ou uma virgem no sentido que nós conhecemos de virgindade. Já no hebraico, não. Era a palavra jovem. E quando nós pegamos o livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, olha o que diz lá.
uma virgem dará à luz a um filho. Na Bíblia hebraica está uma jovem dará à luz a um filho. Então aí, inclusive, nós somos acusados, não era virgem, era jovem. Então, porque não utilizam a linguagem do grego. Os apóstolos, quando eles vão citar, Mateus, quando ele vai citar essa passagem, ele também diz uma virgem. Ele cita de acordo com o grego e não com o hebraico. Então, no grego nós temos sim os 7 livros que no hebraico eles não tinham, que arrancaram, que cá entre nós, não foi Lutero que tirou esses livros, até mesmo porque Lutero usava os 7 livros que nós usamos. Essa arrancada dos livros, podemos dizer assim, ela foi feita agora, no século XIX, né? Então, nos séculos passados, agora, recentemente, foi que foram retirados os 7 livros e os fragmentos de Daniel e de Esther, que eles não têm. Porém, era utilizada pelos apóstolos. Agora me diga uma coisa aqui. Essa passagem, aqueles que se dizem judeus e são mentirosos, elas não se aplicam justamente aqui? O livro do Apocalipse é uma revelação daquilo que aconteceria no fim dos tempos. Claro que tem ali fragmentos, tem ali partes que se referem a acontecimentos daquela época. Meus irmãos, está na cara quem são os judeus mentirosos, que não são judeus, os falsos judeus. Aqueles que tomaram como verdade aquilo que é dos rabinos, aquilo que é do judaísmo, que não era de acordo com a vontade, de acordo com a vida da Igreja de Cristo. Então, eles usam a Bíblia deles, pegaram o Antigo Testamento que foram daqueles que negam a Cristo, e o Novo Testamento eles pegaram da verdadeira Igreja de Cristo. Então, o protestantismo